Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Google lançou em 2017, no finalzinho, um algoritmo com inteligência artificial que prometia vencer o melhor computador do mundo na época, usando Reinforcement Learning. Ela aprendia sozinha contra ela mesma e a Google divulgou a público uma série de partidas contra o Stockfish, o melhor computador da época. E essa é a nossa playlist, a gente segue vendo mais partidas então entre Google AlphaZero e Stockfish na nossa playlist de duelo de bots. AlphaZero está com as peças brancas aqui, o melhor computador, então, segundo a Google. Vamos ver se é isso mesmo. Cavalo em F3 pelo algoritmo de inteligência artificial. E aqui cavalo F6 pelo melhor computador de força bruta, então, da época. D4, E6, aqui C4, B6, indo para uma defesa índia da dama. E G3, lutando pela diagonal de casas claras. Bispo B7, bispo G2, bispo E7 desenvolvendo, roque, e aqui o ataque com D5, olha só, avançando o peão, e depois de peão toma cavalo aqui em H4, o Gambito Poliugaevski, que foi jogado recentemente aí também nos principais torneios, não me lembro se foi no Tata Steel ou foi no Grand Prix, entre seres humanos, né? Com a ideia de ficar mantendo uma tensão bastante grande aqui na diagonal de casas claras. A partida seguiu com C6 e agora peão toma, cavalo toma. E o cavalo agora está atacado, vai para casa de F5. E o cavalo vem para C7, foi assim que seguiu na partida. E4 indo para o centro, D5 indo para o centro. E simples assim, né? O AlphaZero já tem um peão a menos. Aqui peão toma, cavalo toma. E agora cavalo C3 propondo trocas, cavalo por C3 e agora o que jogar, né? O AlphaZero tem um peão a menos, ele tem que fazer lances ativos. E aqui o AlphaZero então vai pro lance dama G4, galera. Já tem uma peça a menos e um peão a menos e tá indo pro checkmate aqui o AlphaZero. Claro, o Stockfish vai se defender, ele segue agora com G6, aqui também... Uma outra linha possível, né, seria jogar com bispo F6 aqui, e depois de peão toma, jogar com bispo C8, atacando aí o cavalo, e depois de um bispo A3, por exemplo, o bispo por F5, dama por F5, dama C8, propondo trocas, dama em F3, por exemplo, torre D8 e torre de A em D1, seria perfeitamente possível jogar assim, as brancas continuariam com um peão a menos, e tentando... tentando equilibrar, né, a partida com essa força toda na diagonal de casas claras, impedindo o desenvolvimento aqui do cavalo ou atrasando o desenvolvimento do cavalo, né? Mas não foi assim que seguiu na partida, o Stockfish não fez o bispo F6, foi para uma outra ideia. G6 aqui foi jogado. E agora o AlphaZero segue com cavalo H6, cheque, rei G7 e finalmente B por C3, recuperando o peão. Por enquanto o cavalo aqui está protegido pelo bispo, ok, a partida segue, bispo C8 atacando a dama fica aqui em F4, e agora a dama D6 propondo trocas, e aqui o Google AlphaZero faz o lance dama em A4, evitando aí a troca das damas, e sempre mantendo uma pressão em C6, sempre dificultando o desenvolvimento aqui do cavalo. G5 foi jogado agora pelo Stockfish, você fala, e agora, né, para onde é que vai fazer isso? Como é que vai jogar agora? E o Google AlphaZero vai para um lance espetacular, de outro planeta, de outra dimensão, não sei. Vai para um lance aqui genial e brilhante, o AlphaZero, né? O que a gente pensaria em fazer aqui? O cavalo está atacado, G5 colocou um bloqueio em relação à defesa do cavalo. Você quer salvar esse cavalo? Você jogaria, por exemplo, o cavalo aqui em G4, seria um lance bastante natural, e as pretas iam equilibrar bem, ou até ganhar a iniciativa com F5, o cavalo volta, B5, a dama volta, F4, o cavalo sai, troca as damas e joga um F3, por exemplo, e as pretas têm toda a iniciativa e toda a pressão do mundo, né? Além do que continuariam com um peão a mais, né? Mas então aqui o AlphaZero não vai querer ser esmagado dessa forma e segue com torre E1, galera. Como assim? Deixando aqui o cavalo, né? Torre E1 é o lance esperto, não dá para capturar de dama agora, porque senão cai o bispo, e aqui se quiser capturar esse cavalo vai ter que ir lá com o rei, vai ter que expor aí o rei. E aqui o Stockfish não se aguenta e faz rei por H6, capturando agora um peão a mais e um cavalo a mais. Me mostra onde é que tá bom isso daqui para as brancas. O AlphaZero segue com H4.
F6 foi jogado, bispo em E3, bispo F5, desenvolvendo as peças. Você fala, mas não é possível que o Alfa Zero tá com uma peça e um peão a menos e continua jogando. Torre de A em D1, atacando a dama em A3, propondo trocas, dama C4, evitando trocar aqui as damas. B5 atacando a dama, agora H por G5, esse lance vem com cheque, F por G5 e agora dama H4, se aproveitando aqui da cravada do peão, é cheque. O rei vai para G6 e agora dama em H1, galera. Como que pode, olha essa posição, quem em sã consciência faria um lance dama H1 estando com uma peça a menos, um peão a menos, e você ainda vai esconder a sua dama na pior casa aqui do tabuleiro para dama, totalmente aqui em H1, né? Uma coisa espetacular aqui do Alfa Zero. Mas a gente vai ver por que ele tá fazendo isso. A partida seguiu com rei G7 e agora bispo E4, né? A dama não vai querer ficar aqui para sempre. Aqui nós temos bispo G6, bispo toma, peão toma. E dama em H3, olha só que loucura, sempre dificultando o desenvolvimento aqui do cavalo. Esse cavalo tem que ficar defendendo as casas de C6 e D7, a dama quer entrar lá, o bispo tem ataque descoberto, enfim, tem uma série de ataques que podem acontecer, mas por enquanto o Alfa Zero com um peão e uma peça a menos. A partida seguiu com bispo em F6 e agora rei G2. O que tá fazendo o Alfa Zero? Jogando rei G2. Ele quer passar a torre aqui para a coluna H. Aqui dama por A2. O Stockfish aproveita para levar mais um peão, por que não? Né? Agora tem um cavalo e 2 peões a mais. E aqui torre H1. E a dama volta então para G8 e tá protegendo aqui as casas de H7 e de H8. A casa de H6 vai dar cheque, o rei escorrega, não tem ataque. Então a partida seguiu aqui com mais um lance brilhante do Alfa Zero. Eu te pergunto, o que jogar aqui? É melhor abandonar, será? Ou continuar jogando? Porque tem uma peça a menos, 2 peões a menos. Será que já abandona? Pretas tem peão passado, o rei aqui tá muito bem protegido. Será que as brancas devem abandonar? Nada disso, aqui o Alfa Zero segue com C4. O que tá acontecendo, né? C4 foi jogado e aqui torre E8. Aqui é o seguinte, B por C4 seria possível jogar. O Alfa Zero continuaria abrindo linhas aqui, provavelmente com F4. Peão toma dama em H6. Depois de rei F7, dama por F4 e por aí vai, com um ataque bastante forte, né? Por exemplo, o rei tentando escapar, a torre sobe. A dama protege, o bispo ataca e por aí vai, né? G5 atacando a dama, dama E4, dama G6 para proteger aqui as entradas nessa diagonal. Poderia seguir com dama E7, cheque, o bispo aqui cravando outro, né? A torre cobre e aqui as brancas teriam que abandonar, será? De uma peça a menos, 2 peões, 3 peões a menos. Nada disso, as brancas aqui teriam a sequência vencedora, torre por F6 aqui, né? E agora a torre tá cravada e a dama não pode capturar e depois de torre por dama então, torre F3 cheque seria a sequência das brancas. Que coisa maravilhosa, né? E aqui esse rei G8, torre H8, cheque mate, né? Bizarro isso, então a melhor defesa seria dama F6, mas agora as brancas recuperam todo o material do mundo com bispo por F6. Rafa, igualou o material, mais ou menos, torre H7 e as brancas simples assim teriam uma torre a mais, né? Então aqui por isso que não dá pra jogar B por C4, a posição é perigosa demais. Torre E8 seguiu na partida, essas máquinas são monstruosas. Bispo D4 propondo trocas aqui, o Alfa Zero que tem uma peça a menos e 2 peões a menos, como assim? Bispo por D4, torre D8 propondo trocas e o Alfa Zero troca mais um pouquinho de peça e agora joga dama em E6 aqui. E olha que interessante essa posição, galera. O Alfa Zero tem 2 peões a menos, um cavalo a menos e está com uma posição completamente vantajosa aqui para as brancas. Como assim vantajosa? O que está acontecendo aqui? Bom, o cavalo não consegue jogar, né? O cavalo não conseguiu jogar até agora e ele tenta agora finalmente jogar cavalo D7 e vai ter problemas depois de torre D1. Tá, mas não daria para ter jogado cavalo A6 então? Não funciona, a ameaça da posição é sempre dama E5 e o rei não tem pra onde ir. Se for pra F8 ou G8, tanto faz, tá vindo torre H8 e se cobrir de dama, tá vindo torre H7, desviando aqui a proteção da dama e indo pra um final melhor aqui o Alfa Zero, né? Que bizarro! A partida seguiu com o cavalo D7 e agora então torre D1 e não tem como proteger o cavalo. Olha que coisa espetacular, né? São 2 ataques, a torre não dá tempo dela se juntar. E assim no lance 37, né, depois de tantos lances daquele torre 1 lá que foi brilhante, sacrificou o cavalo em H6,
conseguiu manter, né? Sempre ameaças, e agora vai recuperar a peça. A partida seguiu aqui com o cavalo C5, deixando a dama, atacando a dama, vai perder material aqui o Stockfish, torre por dama, cavalo por dama e agora a torre por A8 e vamos jogar esse final aqui então, o Alfa Zero, torre contra cavalo, o Stockfish tendo 2 peões a mais. Vamos ver a técnica agora, o rei sai, aqui peão toma, aqui... Você pode se perguntar por que esse lance de rei, né? Se dá para capturar mais um peão. O ponto todo é que agora a torre captura esse peão com cheque, vai atrás desse peão que não tem defesa, mesmo que ele avance, a torre vai capturar, né? Então por isso que não foi jogado dessa maneira e aqui a gente teria um final completamente vencedor para as brancas, né? Então por isso que aqui não peão toma e sim foi jogado rei F6 e aqui mais alguns lances, né? A gente vai vendo como que o Alfa Zero vai levando o rei aí com bastante categoria, sobrecarregando aqui a posição, jogando o cavalo para longe, indo para cima aqui dos peões, tomando cuidado com os duplos de cavalo, né? Tomando todos os cuidados aqui do mundo na posição e jogando aqui mais alguns lances. Ainda não pode capturar esse peão, hein? Tá vindo o cavalo aqui duplo, ó. Cuidado, que finais perigosos. Aqui torre por G5, né? Rei F6, capturou mais um peão. Cuidado, não captura esse peão, tá tendo duplo. Aqui G5, mas depois de rei D4, simplesmente pelo Alfa Zero. Agora sim o Stockfish abandona aqui a partida no lance 56. Que partida espetacular aqui do Google Alfa Zero. Que tecnologia é essa, né? Que consegue ter uma superioridade maravilhosa, assim, uma profundidade. Que coisa incrível que é essa tecnologia, né? Um lance que certamente o Stockfish nem consideraria fazer. Mas esse algoritmo aqui de inteligência artificial não sabe o valor das peças, não sabe nada. Ele simplesmente joga com um outro tipo de tecnologia, né? E é espetacular. E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. Ou vai tentar salvar o cavalo aqui para proteger o peão e tudo. Tá vindo aqui, o rei tá fora, né? Os peões vão avançar, vai cair o peão aí da coluna G. A torre consegue parar o peão da coluna B. E aqui o rei, o cavalo vai ficar amarrado na defesa do peão. E aqui são 2 peças amarradas, sobrou as brancas indo para cima aqui do rei. Vão avançando esses peões, vão empurrando o rei lá pro canto e vão dar checkmate aqui em poucos lances, né? Então por isso que naquela posição o Stockfish abandonou aqui a partida. E vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, ou pelo menos na tentativa do relatório aqui do site, né? E ele dá aqui, ó, 96,3% de precisão aqui pro Alfa Zero, 91,8% de precisão pro Stockfish. E claro que essa engine não tem a capacidade de julgar essa partida, muito menos de classificar e dizer que se o Alfa Zero cometeu uma imprecisão ou não, né? Aqui ele realmente não tem condições de fazer isso porque é uma máquina recreativa, mas a gente consegue ver aqui no gráfico que realmente a máquina avaliou a partida como sendo um domínio aqui do Google Alfa Zero. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham curtido aqui mais essa partida nossa da nossa playlist Duelo de Bots. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez. No tabuleiro de xadrez. Só lhe faltava